Esse jogo foi, digamos, o melhor e pior de Ceará e Fortaleza, né? Eu, geralmente, o meu perfil, muitos torcedores acabam ficando, às vezes, irritados comigo, e aí alguns pensam que quando eu falo mal do Fortaleza, eu sou torcedor do Ceará, quando eu falo mal do Ceará, sou torcedor do Fortaleza, porque eu gosto de cobrar mais os dois aqui. Aliás, de uma maneira geral, tem muito torcedor que cobra, entendeu? O que é difícil encontrar é alguém da imprensa, às vezes, que cobra muito. E Exatamente. eu sou um cara que cobro muito, às vezes. Porque, como o Léo acabou de mencionar, o elenco do Ceará é ruim? Não é. O elenco do Fortaleza é ruim? Não é. Assim, são duas equipes que hoje estão na zona de rebaixamento. E por isso que eu fico sempre reforçando sabe, não se acomodar, não achar que a tabela está abrindo, que vai ter um adversário bom, que não, a gente vai conseguir, que tem um resultado positivo, que tem uma classificação, que as coisas agora vão mudar. Não, tem que ser todo jogo, cara. Todo jogo tem que estar atento direto, entendeu? Hoje, na partida de hoje, a gente viu aquilo que o Fortaleza tem de melhor, né? Que foi ali nos primeiros minutos. Fortaleza praticamente poderia ter resolvido o jogo ali nos primeiros minutos se fosse competente para finalizar as jogadas, né? E acabou não sendo, que aí entra de novo naquele problema que Fortaleza Exatamente, tem. meu. E Exatamente. aí termina o jogo do mesmo cenário como vem acontecendo ao longo da temporada, né? Como eu e o Luca, a gente sempre cita aqui, segurar uma partida para o Fortaleza é uma dificuldade. A última bola, talvez a gente tivesse aqui, eu e o Luca, dizendo novamente, um gol no final do jogo, a situação e tudo mais, o time não conseguiu segurar, mas a trave, que no primeiro gol do Ceará, né, ela toca na trave e entra para o Vina, o próprio travessão onde bateu ali, eu acho que foi até na mesma faixa do travessão, ela bateu no travessão e foi para fora. Então, curiosamente, né, Vina e travessão tiveram ali um momento de alegria e um momento de choro, né? Porque o choro do Vina ali foi de muita frustração, porque teria sido um golaço. Então, esse é o lado do Fortaleza. Você sabe da qualidade. A maneira como o Voivoda pensou o jogo, eu achei muito coerente e o Fortaleza soube executar muito bem os primeiros minutos. Se eu não me engano, Léo e Luca podem me ajudar. Eu acho que o Léo, porque estava no estádio, o Luca talvez acompanhando de casa. Eu acho que por volta dos 18 minutos estava tipo 8-0 ou 9-0 de finalizações. Assim. Era, 9-0. O Fortaleza chegou assim, fazendo 9-0 em finalizações. era muito claro que estava muito próximo o gol do Fortaleza. E aí eu citava, eu falei, o Ceará não está jogando nada, simplesmente nada, e o Fortaleza, ao mesmo tempo, o Fortaleza está perdendo a chance de resolver o jogo, né? Então, assim, basta um gol acontecer. O Fortaleza teve outros jogos também que jogava bem e tomava um gol. Estou falando isso em clássicos, né? E tomava um gol. O Ceará também já fez jogos que jogava bem e no lance do Fortaleza tomava um gol. Então, em clássico, para esse tipo de situação, quando você vai bem, você precisa resolver. Foi o que o Fortaleza não acabou fazendo, e aí por isso que gerou toda essa coisa que você mencionou, Celso. Essa coisa perdida, nervosa, quando toma o gol aos 15 do primeiro tempo. E aí, Você sentiu isso também, né, Minhoca? senti. Essa tensão no time do Mas Fortaleza, é por isso que uma eu quero levar também ansiedade. pro Ceará. Eu senti o Ceará isso nos primeiros minutos. O Ceará permitiu muitos contra-ataques. Do E um primeiro ponto tempo, tá falando? no primeiro tempo, nos primeiros Sim, minutos, como ele sim, estava sim, sim. destacando. O ponto que eu achei novamente grave, e aí recai muito para cima do Marquinhos, a bola parada defensiva é um meu Deus do céu, Impressionante. cara. A É um Dana bola desacusa. parada defensiva é um escanteio, é uma falta. Assim, a defesa bate muito cabeça. Então, até o João Ricardo, que até conseguia afastar algumas bolas, em outras, às vezes, sabe, passava ali. Então, sim, é um problema crônico que o Ceará está atravessando. E, novamente, entrando também nessa questão do Ceará, porque o Ceará foi o contrário, né? Se o Fortaleza começou bem e terminou ali no desespero, o Ceará começou totalmente atrapalhado e depois é que foi na base ali da empolgação, né? Tentando ali jogar suas últimas fichas para reverter. Mas naquele começo de jogo para o Ceará, por exemplo, novamente, se você for levar o primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, primeiro tempo contra o Inter, então, assim, o time titular que o Marquinhos anda colocando, a maneira como o time joga, é dispersa, gerando contra-ataque. A linha defensiva do Ceará é muito aberta. O segundo gol contra o Fluminense, por exemplo, foi isso. Pacheco muito distante, Luiz Otávio, uma bola nas costas, com facilidade para o Cano tocar e fazer o gol. Então, o Ceará começou muito mal. E quando vai para o segundo tempo, ele tinha perdido, só lembrando, né, ele tinha perdido ali o Pacheco no começo da partida para colocar. Aliás, desculpa, tinha perdido o Vitor Luiz para colocar o Pacheco no primeiro tempo, e na volta do intervalo ele traz o Zé Roberto, e aí já colocando, por exemplo, o Lima, né? O Lima para ser um jogador mais como um volante ali. Então, desculpa, estou confundindo. Na verdade, ele coloca
o Kleber, no lugar do Zé Roberto, ele não muda o formato tático. Então, naquela mudança ali, não tinha muita diferença. Mas eu já imaginava, pelo que foi o primeiro tempo, o Fortaleza, na soma geral, bem melhor do que o Ceará, que o Ceará ia se lançar para o ataque e o Fortaleza iria recuar. E era nesse cenário, Celso, que eu olhava, se o Ceará fizer um gol cedo, é capaz do Ceará conseguir esse empate. E saiu o gol aos 15 do primeiro tempo. Então, o Fortaleza, praticamente sem nenhum jogador para segurar uma bola. Segundo, acho que né? algumas trocas do Vojvoda foram bem equivocadas. Daqui a pouco o Luca também acho que não chegou a mencionar isso, né? E ele pode depois entrar mais nesse assunto. Mas o que eu via era um Ceará de maneira... aquela coisa. O que o Marquinhos fez, eu acho que alguns teriam feito também. Ah, vamos para cima. É o que temos, né? Só restam 30 minutos para acabar o jogo, vou colocar atacante. E eu acho que não foi da melhor maneira. Eu acho que o time se esforçou para buscar, mas teve muita jogada de ataque que não era trabalhada a jogada, não era para tentar, sabe, balancear a defesa do Fortaleza. E ao mesmo tempo, então, assim, no segundo tempo ali no final, era meio que um não sabe se defender e o outro não sabia atacar. É por isso que eu estou falando assim, tem problemas nos dois que, independentemente de quem passasse hoje, e esse que passasse, ia, obviamente, comemorar, ia tirar onda, ia zoar e tudo mais, e aquele eliminado ia ficar, claro, do lado do Fortaleza, se fosse eliminado, ia ter uma preocupação maior por conta da situação da Série A e pela vantagem que tinha no primeiro, mas para o lado do Ceará, né, essa luta que teve, obviamente teve um componente do torcedor aplaudir, exaltar, até o Vina ali no final do jogo. Então, o que eu vi na partida, Celso, foi coisas melhores e piores. Eu acho que até o Fortaleza poderia fazer algo a mais, e aí eu acho que entra um pouco das escolhas que o Vojvoda fez. Acho que nos minutos finais eu fiquei imaginando, eu acho que se tomar o segundo gol aí, até se for para as penalidades, ou até se por acaso ainda for tentar fazer alguma coisa, as peças que estão em campo não são as melhores. Mas acabou dando certo. E pelo lado do Ceará, as ideias de colocar muito jogador atacante, você não viu tanta efetividade, a não ser aquela última bola realmente que foi a chance do Vina. Então, em resumo, eu diria que Ceará e Fortaleza ainda precisam melhorar bem. Claro, daqui a quantos dias, Luca? A gente está no dia 13, né? Daqui a 5 dias, e praticamente já estamos entrando no dia 14, vai ter uma janela, né? Vai ter uma janela aí para dar uma aliviada, para ter novas peças. O Fortaleza já fez 5 aquisições, 3 jogadores já estão bem encaminhados nos treinamentos. O Ceará tem 2 jogadores, precisa de mais, e ainda tem essa questão do Marquinhos Santos, dependendo do que aconteça no final de semana, pode ser que tenha uma situação, não sei se de mudança ou não, mas em todo caso, Celso, eu vejo que vão precisar de mais. As peças que o Fortaleza está faltando, as peças que o Ceará está faltando, ainda me preocupa pensando na Série A, mas no geral, a classificação se deve muito ao que o Fortaleza fez no primeiro jogo e o que o Ceará não fez, e esse segundo jogo, né, de como o Fortaleza desperdiçou possibilidades de talvez resolver a sua classificação já no primeiro tempo e correr riscos no segundo, e o Ceará de maneira muito esforçada e de maneira muito heróica, tentando buscar aí ali aquela bola batendo no travessão e não conseguindo nem levar para as penalidades.